Olá, tudo bem? Eu sou o Manhago e nós estamos aqui para o nosso segundo vídeo. Hoje vamos falar sobre quebrando mitos sobre drogas, um assunto extremamente importante que as empresas deveriam estar trabalhando no seu dia a dia, já que hoje nós temos alguns problemas que chegam dentro da empresa, provocado especificamente sobre o uso de drogas fora da empresa e às vezes dentro da empresa também. É um assunto que nós precisamos trabalhar, que acontece nos bastidores e a gente não dá muita importância, mas que pode estar relacionado com produtividade, com a má qualidade dos produtos, com atraso, com faltas. Tudo isso nós vamos falar em um outro programa também, onde a gente vai trazer esses dados para você, que são assustadores. Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho o que é essa questão das drogas. Existem as definições de drogas. Uma é da origem da palavra, que é lá do holandês, que droga significa folha seca. Isso porque a maioria dos remédios era à base de vegetais. Mas droga, segundo a definição da OMS, Organização Mundial de Saúde, é qualquer substância não produzida pelo organismo que tenha propriedade de atuar sobre um ou mais de seus sistemas, produzindo alterações no seu funcionamento. Mas nós vamos estudar as drogas psicotrópicas, que são substâncias capazes de provocar mudanças no estado mental e no comportamento, alterando o modo de agir, pensar e sentir do indivíduo. Também nós vamos trabalhar em um outro vídeo as questões dos medicamentos ou dos fármacos. É uma droga que, atuando no organismo vivo, provoca efeitos benéficos ou úteis. A gente sempre fala que a diferença do remédio para o veneno é sempre a dose. Então esse é um outro vídeo que nós vamos fazer para te mostrar o que são essas drogas prescritas. E nós temos também o tóxico, que é a droga que, administrada em organismos vivos, produz efeitos nocivos. Vamos lá então, as drogas podem ser classificadas em lícitas e ilícitas. Se nós perguntarmos a qualquer cidadão o que são drogas, a maioria deles vão dar exemplos de drogas ilícitas. Mas as drogas que nós temos o maior problema hoje são as drogas lícitas, principalmente o álcool. Então, o que são drogas lícitas? São aquelas substâncias de uso legalmente permitido em circunstâncias adequadas. Por exemplo, o álcool ele é proibido para menores de 18 anos, então a gente não deve dar álcool, ceder álcool para crianças, nem pedir para que eles comprem, nem vender para crianças menores de 18 anos. Nós temos então exemplos aí do álcool, do tabaco, de remédios prescritos, mas tem outras drogas também que se enquadram nesse grupo das drogas lícitas. Drogas ilícitas são aquelas substâncias cujo posse, uso e comércio são proibidos por lei. Então, dentro das drogas ilícitas, nós temos um grupo muito grande: maconha, cocaína, crack, êxtase, LSD. São as drogas que são proibidas por lei, tanto do seu comércio, a posse, desde que seja uma posse que não seja para o seu consumo, ainda a justiça ela releva, mas uma posse um pouco maior, com certeza você vai responder por tráfico de drogas. As drogas se dividem basicamente em três grupos. O primeiro grupo das drogas estimulantes da atividade mental. São drogas que aceleram o funcionamento do cérebro, te deixam mais aceso. Aí nós temos o tabaco, nós temos a cocaína, nós temos as anfetaminas e nós temos as metanfetaminas. Essas drogas, é lógico que a gente vai verificar que elas têm uma divisão e elas têm uma vasta qualidade de drogas dentro desses grupos. As drogas depressoras da atividade mental são as drogas que diminuem a velocidade e funcionamento do cérebro. Então veja que as estimulantes elas aceleram, as depressoras diminuem. Aqui nós vamos ter o álcool, os barbitúricos, os solventes e inalantes e os opioides. A gente pode falar assim, mas o álcool deixa o cara alegre. No primeiro momento, sim, ele tem esse efeito estimulante. Mas o álcool, na realidade, é uma droga depressora. Depois você vai ver o cara chorando, com as lamúrias dele, que ninguém ama, que ninguém dá atenção para ele. Então ele começa a chorar, entra num quadro depressivo, e então por isso é uma droga depressora. E nós temos as drogas perturbadoras da atividade mental. São as drogas que alteram o funcionamento do cérebro. Aqui nós temos a de origem natural, que é a maconha, a mescalina, lírio, E nós temos
as de origem sintética, LSD-25, o êxtase e os anticolinérgicos. Então esses são os 3 grupos de drogas: as depressoras, as perturbadoras e aquelas que aceleram a atividade mental. Bom, quais são os estágios da droga? Como é que a gente começa a usar a droga? Todos nós temos um período de abstinência, né? Quando nós não usamos, não experimentamos nenhuma droga. E aí vem a experimentação, que deveria ser só após os 18 anos, mas isso na realidade não acontece. Aí então nós temos o uso de drogas, o primeiro uso de drogas. Bom, esse uso de drogas, às vezes, né, não é com todo mundo, ele passa de uma experimentação para um uso regular. Nós dizemos aí então que é o uso social, que é aceito pela sociedade, né, que a gente só vê benefícios nesse uso social, né, mas só que isso pode ter ainda um avanço e ir para um uso problemático. O uso problemático, a droga já começa a oferecer para o usuário algumas consequências negativas, mas ele não percebe isso. Quem percebe isso são as pessoas que estão de fora. E do uso problemático nós passamos para o abuso. Então veja que é uma sequência. No abuso nós dizemos que há um uso continuado, apesar do prejuízo. Ele percebe os prejuízos, percebe o que está acontecendo, mas ele não acredita, né, que isso é um problema. Ele continua achando que ele para a hora que quer, que tudo isso o pessoal está inventando, tal. Então é o abuso. Do abuso é um pulinho para a dependência química. Da dependência química, ele tem a perda do controle, ou seja, ele começa a beber de forma descontrolada. E aí, quando a gente tem um programa que a gente faz uma boa abordagem, a gente consegue fazer com que ele tenha uma abstinência secundária, ou seja, vai com tratamento e tem uma abstinência secundária, que nós chamamos da recuperação e tratamento. Se a empresa não tiver um bom programa, não tiver uma pessoa que oriente bem essa pessoa, provavelmente ele vai ter uma recaída, volta no uso problemático, e isso se torna um ciclo dentro da empresa, né? Então, a definição de dependência química pela Organização Mundial de Saúde é que dependência química é uma doença crônica, progressiva, ou seja, que piora com o passar do tempo. Ela é primária, que gera outras doenças e pode ser fatal. Então essa é a definição da OMS. O CID-10, que é o Código Internacional de Doenças, também relata, né, na área de transtornos mentais, do F10 em diante, as doenças provocadas pelas drogas, né? E o F10 é o álcool. Bom, e o que é um dependente químico? Dependência é um impulso que leva a pessoa a usar droga de forma continuada, sempre, ou periódica, frequentemente, para obter prazer. O dependente caracteriza-se por não conseguir controlar o consumo de drogas, agindo de forma impulsiva ou repetitiva. Ele só tem controle sobre a primeira dose. Então, não é dependente químico, às vezes, quem bebe todos os dias, mas é quem, às vezes, toma uma vez na semana, mas ele não consegue controlar o seu uso e ele bebe até perder o controle de tudo. Então, esse é a dependência química, aquele que não tem controle sobre as outras doses, tem só sobre a primeira. E um amigo de AA, o Dr. Jurandir, ele diz assim, que ninguém bebe porque tem problemas, e sim, mais problemas, né, do que os outros, exatamente porque bebe. Então nós temos que entender que o álcool, ele é um solvente, dissolve família, dissolve seu casamento, suas amizades, seus empregos, dissolve sua conta bancária, seus neurônios, mas tem uma coisa que ele não dissolve, que são os seus problemas. Então, 2 frases apenas para você refletir um pouco. Aqui nós temos o contato. Se você quiser sugerir algum assunto, fique à vontade, sugira, e nós vamos trabalhar esse assunto para você. E a frase é essa: todas as drogas são uma perda de tempo. Elas destroem a sua memória, seu respeito e tudo o que tem a ver com a sua autoestima. Elas não são boas de forma nenhuma. E o do John Lennon, que ele fala assim, que as drogas me deram asas para voar, depois me tiraram o céu. Então, era isso que nós queríamos falar, espero que você tenha gostado, e nós voltamos na semana que vem te dando ainda mais algumas explanações sobre a questão das drogas, quebrando alguns tabus.